Você falou assim, ó, eu fiz uma migração de serviço para varejo. Sim. Cara, explica melhor isso. Como que foi esse processo? Porque realmente Aham. muda muita coisa. É, nossa, eu tenho muita coisa para falar nisso, vou tentar ser pragmático aqui, tá? A mudança para varejo, ela acontece não por um desejo de eu querer migrar minha carreira para esse contexto, né? Eu sempre vi o varejo como uma incógnita na época que eu trabalhava com serviço, né? Porque eu atendia varejistas com projetos de e-commerce, inclusive, e sempre ficava passando na minha cabeça, putz, se eu tivesse no lugar desse camarada, eu faria esse projeto diferente. Né? A gente sempre fica com aquela pulguinha. E a oportunidade que me foi apresentada na época de eu entrar na Nerd Store dentro de um contexto administrativo, na época, eu lembro que eu ligo para minha esposa e pergunto para ela, falei, ó, a gente vai ter que voltar para Curitiba, porque tá tendo a oportunidade da Nerd Store e tal, e é a Nerd Store, como é que eu vou falar não para a Nerd Store? Então, quando me veio essa oportunidade, eu olho muito pelo que a marca é. Não necessariamente, naquele momento eu não faço uma análise muito profunda, até porque eu não tinha muito conhecimento sobre isso, da onde eu estava entrando, né? No contexto administrativo varejista brasileiro, né? Sendo honesto, correto, pagando os impostos, né? Se organizando com isso. Como é que essa conta para? E também uma empresa do tamanho que a Nerd Store é. Então, quando eu aceito o desafio, né, de assumir como CEO da empresa, por um primeiro momento eu olho como uma oportunidade pela marca e também pela uma ascensão para minha carreira, né, como um todo. Mas eu confesso para você que foi bastante desafiador essa transição, porque serviço você está acostumado a trabalhar com um número menor de notas fiscais no mês que você está vendendo. A não ser que você seja uma startup, etc. Mas a agência como um todo, se você começa a escalar muito como agência, você começa a entregar arroz com feijão para todo mundo. Se você quer entregar excelência, você precisa diminuir a quantidade de clientes para conseguir virar como se fosse uma boutique. Aí você vai conseguir atender contas maiores, vai pagar todo mundo melhor, só que você não consegue atender 200 clientes, né? Tem sempre essa incógnita nessa área de serviço. E eu sempre fiquei flutuando entre esses dois cenários. Pô, teve momentos da minha vida que eu atendi muitos projetos ao mesmo tempo. Teve momentos que eu falei, não, eu preciso migrar, ter um pouco mais de qualidade, então eu tenho que reduzir a quantidade de projetos e melhorar os clientes, né? O budget que eu tava gerindo ali. Quando eu venho para o varejo, a principal mudança é em relação à quantidade de dinheiro que você transaciona. Porque serviço, você tem lá uma margem 30%, 40%, né? Falando de mercado aqui mais ou menos, pelo pouco que eu conheço. Quando você vai para varejo, você está brigando para 5, 8, né? 10, assim, se você tiver um cenário muito, muito legal de resultado. Então você tem um game muito mais difícil. Só que o que me apaixonou, e é o que eu acredito que eu não devo sair mais dessa área de varejo hoje, porque é a possibilidade de escala, né? Então, ainda mais no eletrônico, né? Porque você tem o varejo físico, que naturalmente, pela sua essência, ele é limitador em termos de condições de vendas, né? Por causa de espaço físico, profundidade de estoque, etc. No online, você tem a possibilidade de escalar muito. E aí você tem produtos digitais e produtos físicos para serem ofertados, né? Então, quando eu começo a perceber isso, eu começo naturalmente a me apaixonar, porque eu entendi que isso era um caminho de transformação da minha vida, da minha família. Eu conseguiria sair de um nível de faturamento pessoal, né, particular X e ir para um cenário particular muito melhor. Muito mais desafiador, com muito mais responsabilidades, naturalmente, muito mais dor de cabeça. Só que isso transformou a minha vida, naturalmente, a vida da minha esposa, da minha filha, enfim. Então isso é o que eu trago hoje, né, depois de 4 anos à frente da empresa, como principal mudança de eu sair de serviço para varejo. Porque o serviço, Gabriel, só para concluir esse raciocínio,
Você tem muito mais panelas no mercado. Então você tem poucas, no caso de agência de e-commerce, que é da onde eu venho, tá? Você tem poucas empresas que trabalham bem e que ganham dinheiro. E que para os sócios, para quem, né, tem a agência, sobra dinheiro. Você tem poucas no mercado hoje. A grande maioria são empresas de pequeno porte. E aí você tem a competição, ela se torna muito mais restrita. Então a possibilidade de você ascender dentro desse mercado é muito mais difícil do que você ir para o varejo. O varejo, você tem desafios maiores, você tem uma margem menor, mas eu percebo que para a vida do empreendedor, para quem gosta de empreender, o varejo ele é um caminho muito mais fácil, digamos, do que serviço para você alcançar faturamentos altos, né? Ter uma rentabilidade melhor para a sua vida. Então, foi isso que eu enxerguei fazendo essa transição de carreira e estando à frente da Nerd Store. Legal, nossa, você falou um negócio que é muito verdade. Sobre as panelas que existem, assim, me veio já um flash na cabeça aqui. Há muitos anos atrás eu fiz uma migração, né, de plataforma, fiz uma migração. Quem nunca, né? Poxa, cara, sempre uma dor de cabeça absurda. E eu caí numa panela de agências, assim, que é bem aquilo que você disse, assim, que às vezes tentam abraçar todo mundo e acaba dando errado, né? Quando você tenta fazer muita coisa na parte de prestação de serviço, que não tem o nível de cuidado, de qualidade. Porém, nesse caso, era um momento que eu estava em ascensão, que eu estava crescendo, pô, e eu usava sempre esse exemplo. Se eu já estou indo bem com um Uno, né, um Uninho ali, imagina quando eu pegar uma Ferrari. Só que o problema não adianta você pegar uma Ferrari se você não tem o time para fazer a manutenção, para cuidar dela. E eu tive sérios problemas com as agências. Eu Assim. imagino. Não era, assim, um negócio fácil, né? Porque se você... É que nem assim, ó. Se eu quero ir para casa, que ela fica a 900 metros daqui, eu posso ir a pé. Mas não necessariamente eu preciso de um avião para ir para casa. Sabe? Poxa, o avião, mas é o mais seguro do mundo, é não sei o quê, tem conforto e tal, mas não se encaixa para você ali. E esse processo das agências, né, de cair nessas panelas, aí quem acabou pagando a conta fui eu, né, eu tive... Mas a gente sempre é a ponta mais fraca dessa Sempre. relação, Gabriel, sempre. O lojista sempre é a ponta mais fraca nesse contexto tecnológico entre plataforma e agência, sempre é. E foi um grande aprendizado que para certos movimentos você tem que ter pelo menos um time dentro de casa que ele não precisa necessariamente conseguir fazer aquilo, mas ele tem que estar apto para validar. A gente não tinha. Eu tava com 6 pessoas na época, assim, mas foi uma grande escola e faz parte.